Olá, muito boa noite a vocês, amigos leitores, seguidores do Jornal Ervinense. Mais uma semana, mais uma Web TV Praia do Ervino. E como vocês já conhecem a nossa programação, mensalmente a gente tem o Minuto Jurídico com a participação dos advogados da Melati Costa Advogados, trazendo pra gente conteúdos da área jurídica, informações relevantes, conteúdos com credibilidade, com esses grandes profissionais que estão aqui comigo mensalmente. Ellen, Felipe, que tem escritório aqui no Ervino, atendem aqui o Ervino e região, trazendo pra gente essa semana temas voltados à vara familiar. Podem dar dar continuidade aí, fiquem bem à vontade. Vamos lá, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos tratar aqui de assuntos do direito de família, né? Nós trouxemos aqui sobre guarda e sobre a união estável, né? Vou aproximar só um pouquinho, Ellen. Sim, claro. A galera escutar melhor. Se alguém não estiver ouvindo aí, vocês vão dando um toque pra gente, se o som não estiver muito bom. Então aqui eu vou começar falando sobre guarda, né? Nós temos 3 tipos de guarda hoje que são praticados, né? O primeiro delas é a guarda unilateral. O que é a guarda unilateral? É quando ela é atribuída apenas a um dos genitores, né, a responsabilidade, os direitos e deveres em relação ao filho menor, né? E nessa modalidade, ela apenas vai ter a regulamentação para o outro genitor que não detém a guarda, a regulamentação do direito de convivência, né, as chamadas visitas, né? Então, assim, o genitor que não tiver a guarda, o outro vai ter direito às visitas, à regulamentação da convivência e, consequentemente, né, o dever de pagar a pensão alimentícia. Então, ele vai ter o papel mais de fiscalizador, mas ele não vai poder opinar, né, decisões em relação ao menor, como decisões escolares, de saúde, né, médicas, questões médicas, enfim. Então, ela é atribuída a responsabilidade apenas a um dos genitores, a um dos pais. Essa é a unilateral. A guarda unilateral. Onde um é responsável. Um apenas pai exerce, né? Vai ficar com a residência fixa com esse genitor, com o pai ou com a mãe, e o outro, né, vai ter o direito ali à convivência, visitas e ao pagamento da pensão alimentícia, né? Essa modalidade de guarda, ela pode ser fixada de comum acordo entre os dois, né? Quando um quer deixar a guarda para o outro, né? O outro quer a guarda para si. Ou pode ser por determinação judicial quando não há um consenso entre os dois, né? Onde o juiz vai analisar o caso concreto e com base, né, nos critérios da legislação, né? Quem tem mais ali o afeto, inclusive em relação ao grupo familiar, né? E quem vai ter mais condições de prover a saúde, segurança, né? E a educação pro menor. Então essa seria a guarda unilateral, assim, né? Falando em termos gerais por cima, assim, para vocês entenderem. Aí temos também a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é quando os dois exercem em conjunto, né, os direitos e deveres, né, o poder ali de tomada de decisões em relação ao filho menor, né? E nesse modelo de guarda compartilhada, né, o que muitos às vezes não sabem, apesar dos dois terem em conjunto a guarda, da mesma forma tem que ter a residência fixa com um dos genitores. Então vai ter a residência fixa com um e o outro vai ter o dever também de prestar os alimentos, de pagar a pensão alimentícia mensalmente, tá? Só as tomadas de decisões vão ser em conjunto e tudo mais, né? Em geral, desculpa ela te interromper, em geral, na guarda compartilhada passa um período do mês com um período com outro, ou é uma regra que é aplicada, ou cada família, cada formato alinha ali o que cabe para si, né, para a criança e tudo mais, e o juiz analisa isso e... O certo é ter pré-fixado, né, a residência fixa com um e o outro vai ter a regulamentação das visitas, né, certo. Da regulamentação da convivência. Claro, isso, né, vai, normalmente deixa pré-fixado, por exemplo, aniversário da criança vai ficar com um, quando é aniversário da mãe fica com a mãe, aniversário do pai fica com o pai. Enfim, mas isso também tudo pode ser conversado entre ambos, né? No final de semana um precisa que o outro esteja com a criança, por exemplo. Isso tudo pode ser alinhado na guarda compartilhada, né? Não é uma regra assim que precisa ser, seguido à risca, né? Mas é bom que seja já pré-determinado algumas questões para, né, não ter problema lá na frente. O que mais vale na guarda compartilhada é a convivência entre os genitores, né?
se haver uma harmonia entre os genitores, a guarda compartilhada é a que deve ser a preferencial, né? Isso que a justiça hoje preza pela guarda compartilhada, mas claro, por exemplo, tem muitos casais que acabaram brigando, tem medida protetiva, então esse tipo de guarda já não funciona para quem tem uma medida protetiva ou não consegue se comunicar entre o pai e mãe, né? Então a gente... Na guarda compartilhada também tem a limitação de visitas, né, a cada 15 dias, mas nada impede dos genitores botarem isso de forma livre, né? Às vezes tem casos que fica, por exemplo, passa 2 dias no meio da semana com o pai ou com a mãe, final de semana vai com o pai de novo, né? Pode ser de forma livre, né? Mas claro que a gente sempre pede ou tenta que a pessoa coloque, ainda que não cumpra daquele jeito, porque as visitas elas podem sofrer alteração a qualquer momento, porque às vezes depende do horário de trabalho, às vezes trocou de empresa. Então não adianta levar aquilo tão à risca, né? Como acontece às vezes que a pessoa não é daquele jeito, tem que ser assim, se não quer vai para a justiça. Né? Não deveria ser desse jeito. Então na guarda compartilhada isso pode ser mais maleável, assim, né? Apesar da gente botar sempre que vai ter a cada 15 dias, horários, tudo, mas não deve ser levado tão à risca, né? O que está lá é o mínimo que tem que ser feito, mas... Quanto mais amplo, melhor para a criança e convívio entre mais os pais. maleável, né? A única importância é que tem a residência fixa com um dos genitores, um terá né? sempre que pagar pensão, né? Nesse e o caso. outro vai levar a pensão. Mas, de resto, né, é bem tranquilo. E nem por último a gente tem a guarda alternada, né? Quando passa 1 ou 2 semanas com um, depois 1 ou 2 semanas com o outro. A guarda alternada ela não é regulamentada por lei, não existe essa hipótese na lei, mas eles sabem que na prática ocorre bastante, né? Tem muitos genitores ali que se dão bem e preferem ficar uma semana com um, uma semana com o outro, mas na prática, assim, quando é levado isso ao judiciário, o juiz, o promotor do Ministério Público não tem aceito aplicar essa guarda alternada. Por quê? Porque causa muita instabilidade, muita confusão para a criança não ter uma residência fixa, né? Até pelo cotidiano, pelo dia a dia da criança fica mais complicado. Sim. Então não seria o ideal. O importante é ter uma residência fixa e a guarda compartilhada é que vai prevalecer, porque é o que normalmente é mais... benéfico para a criança, né? Para o bem-estar, para o dia a dia. Então, em relação a esses 3 tipos de guarda, a gente só faz uma ressalva, né? Para a gente ter muito cuidado quando vai fazer um acordo, né? Ao fixar, muitos fazem um acordo de guarda unilateral, falam, não, eu abro mão da guarda, não tem problema. Mas depois lá na frente se arrepende, acaba fazendo sem pensar muito, sem muita orientação, né? Às vezes até mesmo vai sozinho na justiça, na audiência, faz um acordo sem ter alguém para orientar, um advogado do lado. Então, depois pode se arrepender. Para voltar atrás é mais difícil, porque você já assinou o acordo, né? Você já concordou, então a gente tem que justificar os motivos pelos quais depois quer fazer essa alteração. Não é impossível de alterar, só é um pouco mais difícil, né? Alterar a guarda. Já a questão das visitas, prestação alimentícia, já é um pouco mais fácil depois de modificar. A gente já trouxe aqui outro momento, né? Falando sobre prestação alimentícia, sobre a pensão, né? Então, com relação à guarda é isso, né? Felipe, tem alguma... Isso, não, né, nada impede que os pais peçam a guarda alternada por acordo, né? A gente já fez em diversos casos. Mas tem uma resistência do Ministério Público, dependendo da comarca, claro, depende do promotor. Mas onde a gente atua tem bastante resistência, apesar dos pais se darem super bem, a criança está acostumada a isso. Mas a gente tem processos que rodam, vai para assistente social, psicólogo, para ver se está fazendo bem ou mal, e esses processos nunca se acabam, sabe? Sim. Então, nada impede de, na prática, fazer a guarda alternada, mas ela, homologada na justiça, tem sido mais difícil, né? Claro que a gente, como agentes do direito, a gente tem que brigar para que isso aconteça, né? E mude essa ideia da justiça, porque nem todos os casos são iguais, né? Mas, infelizmente, tem sido mais difícil, né? A gente, às vezes, orienta o cliente que vai demorar bastante processo, mas tem aqueles que aceitam, né? Muitas vezes, essa guarda é fixada quando a criança já tem 10, 11, 12 anos, que fica mais. A criança até prefere... né, passar um pouco com cada um, assim, né? Sim. E isso também, para acontecer isso também tem que pelo menos morar na mesma cidade ou numa cidade próxima, né? Porque depende da escola, né? Exatamente, fica, a rotina escolar, né? Fica no ping-pong pro lado e pro outro e acaba fazendo mal realmente, né? Então hoje a preferência da justiça, do juiz, dos promotores é pela compartilhada. É o que é mais fácil de
de aplicar Isso. no ponto de vista do juiz e também vendo a questão da criança. Isso, desde que tenha a harmonia de convívio entre os pais é a que vai ser aplicada, né? Sim, como tu citou, né, pais que tiveram um fim de relacionamento difícil, né, com brigas ou medida protetiva, já não funciona. Não funciona, né? Porque nesses casos aí aplicada unilateral. Isso. E eu acho que é basicamente isso. Não sei se tem mais alguma coisa da guarda que a gente possa tratar. A compartilhada também, a gente, né, quando possível, a gente também bota. A compartilhada, ela tem um segredo ali, assim, não vou dizer que é um segredo, mas, por exemplo, às vezes tem pais que preferem botar a compartilhada, mesmo que não se falem muito, mas botem, porque a compartilhada às vezes acaba barrando uma criança ou uma mãe ou pai de ir embora da cidade ou do estado. Certo. Né? Porque a tomada de decisão é de ambos, então isso acaba conseguindo que, por exemplo, a guarda é da mãe e ela vai embora para outro estado, né? O pai pode ir lá tentar uma medida liminar para barrar, para que ela justifique o motivo, né? Então, às vezes, a gente já teve casos que não deixou ir embora, né? Mas teve casos que já deixou, porque às vezes a pessoa tem aqui o filho, teve o marido, se separou, mas não tem ninguém da família aqui, está sem emprego e acaba retornando para a cidade natal ou arranjou um emprego em outro estado. Nesses casos é autorizado, né? Então, às vezes, o pessoal... Muitas vezes eles nem querem, às vezes, tomar a decisão pelo filho, mas eles querem botar a guarda compartilhada para tentar barrar isso, sabe? Uma situação dessa, né? Mas cada caso né? Briga vários formatos lados, né? de Então, família, é isso aí. Então, e agora, o próximo tema? O próximo tema é união estável, né? Que hoje acho que é quase equivalente a tantos casamentos que saem, né? Muita gente vive na união estável hoje, né? E hoje tá bem fácil de confundir o namoro com união estável, né? Saber quais que são os requisitos da união estável, né? Hoje, para configurar uma união estável, a pessoa não precisa morar no mesmo teto, né? Não precisa ter filhos, né? Hoje o que vale é a intenção de formar uma família, né? Ser um relacionamento público, duradouro, né? Aquele que posta nas redes sociais, que às vezes o casal já tem um consórcio, que pensa em morar junto, que está batalhando para lá na frente morar junto. Isso já pode ser reconhecido uma união estável, mesmo que não esteja morando no mesmo local, às vezes nem na mesma cidade, né? Mesmo não estando documentado, não tendo um contrato. Isso, daí eu vou tratar disso ali, explicando porque a união estável, mesmo que não tenha documento nenhum, depois ela pode ser reconhecida na justiça se precisar, no caso de uma separação, ela pode ser reconhecida, né? Então, hoje a gente, né, tem gente que namora, que não... Beleza, tem que sempre prevalecer isso depois na justiça, isso vai ser analisado, né? Se vai ter provas que comprovem a união estável. Antigamente a lei previa que para configurar uma união estável tinha que se viver um certo tempo, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Hoje em dia não tem mais isso, né? Claro que uma união estável de 1 mês, 2 meses é difícil, né? Mas às vezes de 6 meses para frente acontece, né? O pessoal às vezes conhecer, já ir morar junto, ou já às vezes adquirir alguma coisa. Então, esses são os requisitos para conceder a união estável, né? Então, e a união estável ela pode ser fixada de 2 modos, né? Um por contrato particular, que chama aquele contrato de gaveta, que às vezes pode procurar um advogado, fazer um contrato lá dizendo, a gente está junto desde tal mês, tal ano, nesse período a gente comprou um carro, uma casa, e botar nesse contrato. Esse contrato ele tem eficácia limitada, assim, né? Ele funciona entre as partes, se houver um divórcio, para usar isso como prova e para provar que teve bens adquiridos. Serve para, às vezes, um plano de saúde aceita, né? Alguma coisa nesse sentido. E serve como prova, se a pessoa vier a falecer, para isso pedir uma pensão por morte no INSS depois, né? Ele serve como uma das provas, né? A outra é a união estável por escritura pública, que é a mais correta para ser feita, que é aquela feita no cartório, que tem... É feita, né? Reconhecimento. Isso aí, agora fugiu a palavra. Então faz a escritura pública e ela abrange terceiros, então ela vai ficar vinculada, né? Com esse documento vocês podem fazer um financiamento, né? Pode fazer um consórcio, porque muitos bancos só com um contrato de gaveta não aceitam financiar o nome do casal, se não tiver uma escritura pública, né? E a escritura pública depois, né? Pensando no pior, num óbito, alguma coisa, ela já tem uma garantia a mais que vai conseguir uma pensão por morte do INSS, porque o INSS ele pega firme nesses casos, né? Se tu não tem uma escritura pública, tu tem que fazer às vezes 5 provas de que tu teve a união estável. Então, precisa de um contrato particular, testemunha, documento de comprovante de residência, né? Então, se vai fazer realmente viver união estável, se der, faz a escritura ou então casa, né? Porque o custo hoje de casar e fazer uma escritura de união estável é praticamente a mesma, né? É mesmo? E a regra do regime de casamento da união estável, né? Salvo se fizer um outro,
é a comunhão parcial de bens, que é a mesma do casamento, né? Então, se tu for fazer uma escritura pública de união estável, eu quero que seja na universal de bens. Também dá para fazer, mas tem que fazer um pacto antinupcial. A mesma coisa que tem que ser feita para casar em outro regime, senão na parcial de bens, né? Então, qual que é a vantagem da união estável, né? Tu vai fazer escritura, lá na escritura, tu pode... Por exemplo, tu fez agora, saiu hoje uma escritura, mas lá na escritura tu pode fazer constar que você está com essa pessoa desde o ano tal, do mês tal, que nesse período vocês já adquiriram bens. Então, ele vai servir isso como um documento, um eventual processo de divisão de partilha, porque muitas pessoas às vezes estão junto há 10 anos e compram uma casa financiada só no nome de um, porque não dá para botar os dois, porque não tem união estável. Sim. Depois faz a escritura, se viesse de separar, já vai configurar que aquele bem, apesar de estar no nome de um só, é dos dois, né? Então essa é a principal garantia, assim, né? Se você já adquiriu bens e não tem documento nenhum da união estável, a gente orienta que procure, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Verdade. Então, enquanto está junto, é tudo maravilha. Depois que termina, as coisas ficam difíceis de se tratar, né? Verdade. E de se resolver. Isso que a gente só conhece quando termina, né? E 90% é assim, às vezes aparece, né? As pessoas tudo certinho para terminar numa boa, mas normalmente não acaba tão bem, assim, né? Infelizmente. Alguma divergência sempre vai Sempre ter, vai né? ter. Ou bem sempre aqui, alguém vai se alguma sentir coisa ali. lesado. E na união estável também, né? Fazendo por escritura pública, tu pode agregar o nome do marido ou vice-versa, né? Depois isso vai pro registro civil, né? A união estável, ela pode ser reconhecida pós-morte, então às vezes tu viveu 20 anos com essa pessoa, não fez contrato, não fez nada, mas essa pessoa morreu. E tu precisa reconhecer a união estável para ter direito ao inventário, à pensão por morte, então tu pode entrar com uma reconhecimento de união estável pós-morte, né? Vai trazer testemunhas, documentos que teve desses 20 anos, fotos, né? Tudo que tiver que comprova que estava junto, pode ser reconhecido pós-morte, né? Isso acontece com bastante frequência, porque para se habilitar no inventário, para ter direito, o juiz exige que tenha um reconhecimento judicial da união estável, né? É que a união estável é um instituto novo, né? Hoje se fala bastante em união estável, mas uns 20 anos atrás não se falava. E já tinham casais, né? Hoje a gente tem casais ali Vivendo que já já nesse formato. vivem nesse formato há 20, 30 anos, né? Já tiveram filhos maiores de idade Bens, hoje, né? e agora querem fazer. É possível fazer. Antigamente Como ele botavam nos... citou, né, colocando a data, desde 1990, Exatamente. desde 1980. Antigamente Então, se usava que era amaziado, né? Não Isso se usava, mesmo, hoje é amaziado. convivente, união estável, companheiro, Verdade. né? Hoje o companheiro tem tantos direitos como um cônjuge, né? Então isso se ampliou, né? Virou algo familiar também, né? Sim, hoje sim. também não se pode mais distinguir, né? De uma união estável homoafetiva ou heteroafetiva. É uma união estável, né? Como no casamento também hoje é independente da sexualidade do casal. serve também, hoje também para casar, né? Então as mesmas regras se aplicam, né? E a dissolução da união estável, depois, se tiver uma escritura pública ou tiver só um contrato, né? Se tiver por escritura pública, ela pode ser dissolvida tanto na justiça como no cartório direto. Desde que não tenha filhos menores, né? Se tiver filhos menores é a mesma regra do divórcio, daí tem que ser na justiça, né? Sim. E se for por contrato particular, aí tem que entrar com um processo de reconhecimento de união estável acumulado com dissolução, né? Então tu faz tudo num processo só, né? E o resto se aplica as mesmas regras, né? Guarda, pensão, se tiver filho, vai fazer tudo conforme a lei prevê mesmo se fosse casado, né? Certo, as mesmas regras para... E às vezes acontece da pessoa ter a união estável, lá ter a escritura de união estável e resolve casar. Dá para converter a união estável em casamento a qualquer momento também, né? Isso tem essa tem a possibilidade. possibilidade, né? Às vezes a pessoa tem uma escritura pública lá de 10 anos de união estável e fala, agora vamos casar, vamos lá no registro civil, vamos converter. Converte também, não tem problema, né? Até porque no casamento você, dependendo da modalidade, vai ter o pacto antinupcial, você pode, né, firmar novos acordos ali, né, com o cônjuge. E também muda a questão do direito hereditário, né? Sucessão, depois se tiver filhos, né? Isso, sofre algumas alterações em questão de inventário depois, né? Isso a gente pode trazer num outro tema porque é bem amplo, assim, então a gente... É bem interessante, né? Porque muitas pessoas pensam, então qual que é a diferença de união estável e casamento? É a sucessão, é depois da morte, né? Que os direitos ali do companheiro, alteram um pouco, cônjuge mudam, então. Porque são muito similares, né? Os direitos e os deveres ali no formato tanto de casamento quanto da união estável. Então, é bem importante falar isso, porque assim como eu não sabia, acredito que muita gente não sabe, né? Que é, como tu falou, Ellen, que é
após morte, é aí que... Exato, aí que pega, vai modificar, mas a gente pode trazer no outro dia esse assunto específico, que tem bastante certeza. coisa interessante também. Legal. E tem outros casos da união estável, né? Hoje os cartórios, os tabelionatos estão conseguindo se comunicar, né, entre um estado e outro, mas há um tempo atrás, quando o casamento ele é público, né, ele abrange o Brasil todo, lá vai alterar o teu estado civil, vai estar casado, né, então isso vai, jogando no sistema em qualquer lugar, vai pegar. Sim. Mas a união estável acontecia muito, né, isso até na época, nós estávamos na faculdade ainda, a gente via casos em que, às vezes a pessoa tinha uma união estável, vamos usar um exemplo caminhoneiro, né, que viaja o Brasil todos eles, tinha uma escritura pública de não estável em Santa Catarina e tinha outra lá no Nordeste, porque não se comunicava, né? Sim, E daí... depois que uma pessoa dessa falece, começa uma briga gigantesca, né? É verdade. E as duas uniões estáveis são reconhecidas, porque São, né? Porque os estados são... apesar da lei brasileira não abolir, né, essa situação de bigamia, né? Mas para a união estável isso na época acontecia com pela frequência, falta né? desse De sistema comunicação. unificado assim, né? Justamente. É basicamente isso, né? A união estável que a gente tem para trazer é isso aí. Guarda e união estável, hoje os temas do Minuto Jurídico com a Ellen e o Felipe da Melate Costa Advogados, tem um escritório aqui na Praia do Ervino, são os nossos parceiros aqui na programação do Jornal Ervinense, trazendo conteúdo de qualidade para você, amigo leitor e seguidor. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário que eles respondem para vocês. E também, para quem precisa de uma assessoria, busque aqui na Praia do Ervino. Temos um escritório aqui com profissionais capacitados para te atender. E ficam aí à disposição, né? Isso, só para dar um recado, amanhã e sábado nós não estaremos aqui, né, por compromissos que a gente tem em Jaraguá do Sul, audiência, enfim. Então a gente iniciou mais cedo, eu estive aqui desde terça-feira no escritório atendendo e hoje encerramos por essa semana, mas na semana que vem nós retornamos aqui com os atendimentos a partir de quinta-feira a princípio. Talvez antes, mas em regra, né, a partir de quinta-feira estamos aqui. Também estão nas redes sociais, né? @Melate Costa Advogados. Você pode entrar em contato e acessar lá todos os conteúdos, todas as áreas que o escritório dispõe. A gente deseja a todos aí um bom restinho de semana e até o próximo Minuto Jurídico. Obrigadão mais uma vez pela participação de vocês. Eu que A gente agradeço. agradece. Boa noite a todos. Valeu!